Irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos, queridos irmãos. Hoje é um domingo especial. Todos os dias são especiais para o cristão, né? O cristão, ele sabe que Deus, ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se Cristo prometeu estar comigo e com você todos os dias, significa que todos os dias são especiais. Amém? Hoje, um domingo, um friozinho gostoso, nós podemos estar junto com a nossa família, né, no conforto da nossa casa, e tudo isso por causa do cuidado de nosso Deus. Nós temos a nossa família, nós temos um teto, né? Então louvado seja o nome do nosso Senhor por causa disso. Amém? Agora nós vamos cultuar este Deus. Este é um momento importante desse dia, onde nós vamos realmente falar com o Senhor, onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus, nós vamos ofertar e dizimar diante do nosso Pai. Já cantamos louvores aqui, né, com família dentro da nossa casa, né, e eu creio que muitos irmãos estão fazendo isso também. Antes de entrarmos no ar, eu tenho certeza de que muitas famílias estão louvando a Deus, assim como foram direcionados lá atrás, né, de estarem juntamente com a família, cantando, louvando e orando durante uns 10, 15 minutos, para que possamos realmente já entrar em oração e compartilhar a palavra de Deus. Amém? Gostaria de convidar você para estar orando. Pegue toda a tua família. No nome de Jesus, é um momento de reverenciarmos a palavra de Deus, este momento com Deus agora. Então não é o momento agora de você ficar disperso, não é momento de você agora ficar fazendo qualquer outro tipo de trabalho, no nome de Jesus. Amém? Isso é um cuidado, é um amor, né? É um ensinamento. Então aproveite este momento e faça dele o melhor desse dia. Amém? Vamos orar. Incline a sua cabeça, feche seus olhos. Deus Santo, Deus Soberano, nós queremos, ó Deus, nesta noite, Pai, entronizar o Teu santo nome, pois reconhecemos a Tua grandeza e a nossa pequenez. Nós reconhecemos, ó Deus, a riqueza do Senhor e o quanto nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Meu Deus, nós reconhecemos, meu Pai, a Tua soberania e a nossa insignificância. E mesmo assim, meu Deus, o Senhor nos ama. Mesmo assim, o Senhor deseja nos enriquecer. Mesmo assim, meu Deus, o Senhor deseja nos fazer grandes. Mesmo assim, meu Pai, o Senhor deseja nos colocar como destaque aqui nessa terra. Por isso, meu Deus, nós te glorificamos, exaltamos o Teu santo nome e invocamos a Tua presença na nossa casa. Invocamos, Deus, a Tua presença no meio da nossa família. Meu Deus, no nome de Jesus, pedindo ao Senhor, amado Espírito, que o Senhor visite a cada lar. Visite, meu Deus, a cada família, a cada membro. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que está triste, aquele que está com o coração apertado, atribulado, ou aquele que está bem, aquele que está feliz. Deus, em nome de Jesus, acrescenta, meu Deus, no coração de cada um. Aquele que não está feliz, faça ele feliz. Aquele que está feliz, meu Deus, que ele seja mais feliz ainda. No nome de Jesus, Pai, pois sabemos, ó Deus, de que com o Senhor, meu Deus, e no Senhor, escondidos em Cristo, nós podemos vencer e nós podemos, meu Pai, realmente nos alegrar com a certeza de que um dia o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, Pai. Ministra no coração de cada homem, de cada mulher, no coração da criança, do adolescente, dos jovens. Eu quero abençoá-los neste momento com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu poder. Meu Deus, no nome de Jesus, que a sabedoria do Senhor venha, meu Deus, envolver o coração de cada um deles, Pai, desde o mais novo até o mais velho, para que eles possam, meu Deus, realmente andar nos Teus caminhos e entender, meu Deus, de que andar com o Senhor, meu Deus, é muito mais prazeroso do que qualquer outro prazer e caminho que existe lá fora. Meu Deus, que os jovens, que as crianças, os adolescentes venham entender, meu Pai, que adorar e exaltar o Teu santo nome, meu Deus, de que obedecer os Teus estatutos, meu Pai, meu Deus, é motivo, meu Deus, de alegria, tanto para o jovem, para a família e também para o Teu coração. Por isso, meu Deus, abençoe, meu Deus, a cada um deles.
abençoe os pais, abençoe o cônjuge, abençoe, meu Deus, o marido, abençoe a esposa. No nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti os enfermos também. Visita-os com Teu poder. O Senhor conhece, meu Deus, e sabe onde está a dor. O Senhor sabe, meu Deus, onde está, meu Deus, a infecção. O Senhor sabe onde está o tumor, o caroço. O Senhor sabe, meu Pai, meu Deus, e conhece a cada veia obstruída. O Senhor sabe, meu Deus, aonde, meu Pai, está gerando um desconforto no físico ou na alma de cada pessoa que está nos ouvindo e tantas outras pessoas que estão distantes, Pai. Deus, o Senhor sabe todas as coisas e nós temos a certeza e a convicção e sabemos também de que o Senhor é o médico dos médicos. Por isso, meu Deus, visita com Teu poder, toca, meu Deus, com as Tuas mãos que curam, as Tuas mãos que libertam, as Tuas mãos que saram, as Tuas mãos que prosperam, as Tuas mãos, meu Deus, que dão vida. No nome de Jesus, Pai, meu Deus, é aquele que está no leito de morte. Pai, gera arrependimento e mudança de vida. Aquele que não Te conhece, meu Deus, que todos sejam curados, mas que acima de tudo, Pai, que sejam salvos. Meu Deus, que reconheçam a Tua grandeza, que reconheçam o Senhor como Deus, como Senhor e Salvador. No nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos desfrutar neste momento, meu Deus, de um clima celestial. Permita-nos, ó Deus, entrarmos no Santo do Santo, meu Deus, e realmente ouvir a Tua voz, ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Pai, alegra-nos nesta noite. Traga, ó Deus eterno, meu Deus, o remédio, traga o alívio, traga o refrigério para as nossas casas, para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de falar a respeito de alguns avisos que eu tenho para dar para a igreja. Quarta-feira nós teremos o culto às 20 horas, vamos permanecer até uma determinação do prefeito, das autoridades da cidade. Nós vamos continuar, por enquanto ainda, cultuando a Deus em casa, ok? Vamos continuar neste mesmo modelo, mas mesmo assim, Deus ele continua sendo engrandecido, Deus ele continua sendo exaltado, porque o Evangelho continua sendo pregado, amém? Então, quarta-feira, nós estaremos de volta aqui às 20 horas, tá? Então, também não faça nada neste momento, não troque este momento por nada, convide alguém, tá? E nos ajude neste trabalho, divulgue este trabalho no nome de Jesus Cristo. E você que é da igreja, você que pertence ao Ministério da Reconciliação, você sabe que você tem um compromisso conosco, assim como nós temos um compromisso com você também. Então, nós, liderança, nós, pastores, nós preparamos uma mensagem, uma palavra para poder alimentar a tua alma, para poder auxiliar você. Então, quarta-feira, nós estaremos novamente aqui para poder compartilhar uma mensagem de Deus para você. Amém? Lembrando de que nós não vamos deixar de cultuar Deus nos nossos lares diariamente. Então é importante você entender que na segunda-feira, amanhã, você tem a oportunidade também de cultuar a Deus com a tua família. Na terça-feira e depois na quinta e na sexta nós teremos a vigília. Tá? O sábado tem um culto dos jovens também, estão fazendo a live. Tem sido muito bom, muitas vidas jovens têm sido abençoadas. Então é importante que você participe de tudo aquilo que é a igreja, de tudo aquilo que Deus tem nos direcionado. Amém? Lembrando de que o sino está tocando, e é importante você ouvir o barulho e você seguir o direcionamento que Deus tem nos dado, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos então, durante toda a semana, também nós vamos entrar em um outro livro. Nós finalizamos aí o livro de Apocalipse, foram 22 capítulos e durante a semana que passou, nós lemos o capítulo 21 e o capítulo 22. Agora, essa semana, nós vamos entrar no Evangelho de Lucas, ok? Por quê? Talvez você deve estar se perguntando, pastor, por que nós não vamos lá em Mateus? É porque nós sempre, quando nós chegamos em Apocalipse, nós voltamos para João, e aí então
nós vamos até Apocalipse novamente, voltamos para Lucas, e aí vamos até Apocalipse e vamos voltar depois para Marcos, e depois vamos para Apocalipse e vamos voltar para Mateus, amém? Os 4 evangelhos são bem parecidos, né? Então é importante conhecermos e lermos um em cada ciclo da nossa leitura, em unidade que nós temos feito, né? E Deus tem nos abençoado por isso, amém? Então eu gostaria que você lesse 3 capítulos do livro de Lucas durante toda essa semana. Isso é para toda a igreja, tá? Em unidade. Você pode ler outros livros, sim, você pode ler, mas é importante você entender, tá? O poder da unidade, irmãos. Eu não quero forçá-los a nada, né? Eu só quero ensiná-los, tá? Então é importante você entender, é importante você gastar um tempo, né, com a leitura da palavra de Deus. Aliás, você não está gastando, você está ganhando tempo, né? É um investimento que você faz para a tua alma, para a tua vida e para a tua família e para o teu futuro, né? Então é importante você ler. Capítulo de Lucas, capítulo 1, 2 e 3, todos os dias, durante toda essa semana, no nome de Jesus Cristo. Amém? Boa leitura e Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler, nós vamos orar pelos dízimos neste momento, e eu gostaria, se você quiser abrir, tudo bem, mas se não, eu vou ler aqui para você. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim a palavra de Deus: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. O próprio Jesus Cristo nos ensinando e falando, né? Se você for ler depois, desde o começo deste capítulo, você vai ver Jesus falando a respeito da importância de você amar o teu irmão, cuidar dele, de você não zombar do teu irmão, né? De você procurar manter a paz com o teu irmão. E Jesus Cristo, ele valoriza isto e valoriza muito mais até do que a tua oferta, do que o teu dízimo. Tanto que ele está dizendo aqui, né? Se você, no momento em que você vai ofertar, você se lembrar de que o teu irmão tem algo contra você, se existe uma quebra de relacionamento, então Jesus orienta, né? Deixa a tua oferta ali, vai lá e conserta-te com o teu irmão, né? E aí depois você volta para poder ofertar. Então Jesus Cristo, ele mostra a importância tanto de um quanto de outro, né? Então são mandamentos que eram importantes lá no passado e continua sendo na época de Jesus, e continuou sendo na época de Jesus e continua sendo nos dias de hoje também. Ali em Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, Jesus, ele exorta novamente o povo dizendo: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, Jesus não está dizendo aqui que eu tenho que fazer isso e deixar de praticar aquilo. Não. Jesus fala, olha, o que nós precisamos e o que os fariseus precisavam, o que nós precisamos também é de praticar o mandamento do Senhor. Tá? Então Jesus está falando aqui a respeito dos dízimos e também da justiça. Se eu trago o dízimo e eu vivo brigado com meu irmão, né, então estou errado. E se eu também procuro manter a paz com meu irmão e não trago o dízimo, também estou errado. Eu não posso praticar um mandamento e deixar de praticar o outro. Muito pelo contrário, eu preciso praticar os dois. Tem que haver harmonia no nome de Jesus Cristo. Né? A igreja precisa entender isso. Então, você, cristão, você que foi salvo, você que é restaurado, você que crê na palavra do Senhor, no nome de Jesus, tá? É importantíssimo as tuas ofertas, o teu dízimo e também o teu amor, a tua conduta, o teu procedimento de perdão,
né, de estar junto do teu irmão, de praticar a justiça, de tudo aquilo que Cristo nos ensinou aqui na terra. Ok? Pega o teu dízimo, pega a tua oferta e eu quero orar por você. Nós vamos abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, Deus querido, queremos, ó Deus, apresentar diante de Ti as ofertas e os dízimos, Pai. Deus, nós sabemos, Deus, de que nós não podemos praticar um mandamento e omitir o outro. Não, Senhor. Deus, o que o Senhor nos ensina, meu Deus, é praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso, Pai, é o que nós estamos tentando fazer, tentando ensinar. E eu te louvo, Deus, porque muitos irmãos têm entendido e têm procurado praticar. Meu Deus, por isso eu peço, Senhor, abençoa cada irmão. Queremos consagrar diante do teu altar a cada oferta, a cada dízimo. E eu peço ao Senhor, multiplica, meu Deus, faça transbordar, não deixe faltar nada na mesa do meu irmão, Pai. Supra, meu Deus, as necessidades de cada um deles, no nome de Jesus Cristo, Pai. Apesar de tantas dificuldades que o nosso país tem vivido, tantas lutas, Pai, Deus, mas nós sabemos de que o Senhor governa e de que o nosso sustento vem de Ti. Por isso nós consagramos diante do Teu altar, pois reconhecemos de que é um mandamento do Senhor. Deus, eu os abençoo no nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Então você pode estar procurando o Mateus e o Danilo, eles vão estar passando na tua casa para poder buscar o dízimo e a oferta no nome de Jesus. Ou se você preferir, você pode estar fazendo uma transferência bancária também. Ok? Deus abençoe e Deus prospere você, a tua casa e a tua família com a riqueza e a grandeza dele. No nome de Jesus. Aleluia. Agora nós vamos passar para o momento da palavra, um momento importantíssimo, um momento onde nós vamos ouvir a voz de Deus. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse comigo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 50. Deus, Ele tem algo para ministrar no meu e no teu coração nesta noite. Gênesis capítulo 50, no versículo 15. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque é um privilégio para nós ouvirmos a Tua palavra. Nós somos livres, Pai, para ler, para ouvir e praticar a Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, como filhos do Senhor, nesta noite, queremos nos curvar, meu Deus, diante da Tua palavra e clamar ao Senhor, Deus, ministra em nosso coração. Ministra no coração de cada ouvinte, ministra, Deus, no coração de cada pessoa neste momento e que a Tua palavra, Deus, venha penetrar no mais profundo do coração de cada um, desde o mais novo até o mais velho. Meu Deus, trazendo alegria, trazendo cura, um despertamento, trazendo, meu Pai, uma transformação. Deus, a Tua palavra, ela melhora a vida do homem e da mulher. A Tua palavra, meu Deus, ela enriquece a vida do homem e da mulher, independentemente da idade, Pai. Meu Deus, basta crermos na Tua palavra. Basta, meu Deus, ouvirmos e crermos e praticarmos a Tua palavra. Por isso, Pai, eu quero profetizar e pedir ao Senhor um povo, meu Deus, que venha a ser enriquecido, Pai, meu Deus, pela palavra, meu Deus, pelos Teus ensinamentos, Pai. Um povo próspero, meu Senhor, uma alma próspera, Pai. Meu Deus, motivados, ó Deus, enriquecidos, meu Deus, pela mensagem e a palavra que sai da Tua boca. Ministra, amado Espírito, no nosso coração. Nós clamamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Gênesis capítulo 50, no versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez você está encontrando aí uma certa dificuldade, porque a minha Bíblia, a versão da minha Bíblia, provavelmente é um pouco diferente da sua, tá? Mas vamos lá. Versículo 15 de Gênesis capítulo 50.
Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus do teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. No versículo 22, José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Ele viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir dessas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervir a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um fato, de algo que aconteceu há muitos anos atrás, onde fala a respeito da morte de um homem sábio, um homem temente ao Senhor. Fala a respeito da morte de um homem que viveu 110 anos e com momentos bons e momentos ruins, e ele consegue fechar os seus olhos sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor. Antes, no começo do capítulo 50, a palavra de Deus fala a respeito de Jacó. Jacó também morreu, uma idade também avançada, e todo o povo de Israel, também algumas pessoas do Egito, choraram durante muitos dias a morte de Jacó. E a palavra de Deus diz que José, ele planteou durante 7 dias. Ele chorou muito porque perdeu seu pai, e provavelmente os seus irmãos também sofreram. E sofreram porque perderam o pai, e também porque havia um medo no coração daqueles homens. Todos conheciam a história. Provavelmente havia medo no coração das esposas deles, dos filhos. Por quê? Porque eles sabiam o que eles tinham feito no passado. Eles sabiam perfeitamente de que eles agiram com maldade com o irmão José. E então havia um medo instalado no coração deles, e quando eles voltam do funeral, eles já estão preocupados com isso, né? Certamente agora José, ele vai nos matar, certamente agora José, ele vai nos escravizar. Mas havia um recado aonde o pai de José havia dado, e era necessário agora levar até José. E os irmãos de José encontram alguém para poder levar o recado do pai, dizendo a José para que perdoasse os seus irmãos.
né, para que José não se lembrasse da maldade, daquilo que os irmãos haviam feito lá no passado. E quando José ele ouve este recado do seu pai, ele se comove, ele chora, não porque havia uma ferida lá dentro dele, porque José já havia perdoado os seus irmãos, né? José já estava livre deste mal, né? Mas talvez porque os irmãos ainda estavam pensando de uma maneira errada e talvez até o próprio pai, né, estava imaginando de que havia ainda uma tristeza no coração de José. E então ele chora, e enquanto ele estava chorando, os irmãos chegam e se prostram diante de José. Se prostram, se oferecendo e dizendo de que agora eles são escravos de José. E então José os repreende, perguntando: acaso eu sou Deus? Acaso eu estou no lugar de Deus? E então nós podemos ver uma grande maioria, né, se não todos conhecem a história de José, e sabemos de que de tudo aquilo que ele superou na vida dele. E ele superou exatamente porque ele temia Deus, ele superou exatamente porque ele aprendeu a respeito de Deus através do seu pai e porque ele amava Deus. Ele superou porque Deus havia dado sonhos, visões para ele lá atrás, com 17 anos, e agora ele já está velho, ele morre com 110, e ele pôde desfrutar de tudo aquilo que Deus ele havia prometido para José. Então José, ele morre, e Deus, ele ali naquele momento, ele mostra o quanto ele cumpre com as promessas na vida daquele que supera, na vida daquele que não para por causa de um trauma, por conta de uma situação. E José ele foi excelente nisso. Por quê? Porque ele tinha todos os motivos para agora escravizar os seus irmãos, para agora fazer aquilo que os irmãos, para poder cobrar dos irmãos aquilo que eles haviam feito lá no passado. Ele tinha todo motivo porque esses irmãos tinham inveja dele. Esses irmãos colocaram ele dentro de uma cova, esses irmãos venderam ele. Ele tinha motivo, José, para ter os maiores traumas que um ser humano pode ter. Ele teria motivo para ter um trauma, uma ferida dentro da sua alma, porque ele foi preso injustamente e talvez também porque ele foi abandonado e esquecido em uma prisão. Muitas coisas fizeram com José, você sabe disso, nós sabemos, mas José, ele preferiu não ficar preso, ele preferiu não ficar aprisionado, ele não deixou os traumas destruírem a vida dele, muito pelo contrário. Ele foi fortalecido pelos traumas, ele foi fortalecido com o mal, com aquilo que fizeram contra a vida dele. Agora você percebe os irmãos, eles estão pensando de que o José agora vai escravizá-lo. Por quê? Porque haviam traumas, trauma de ter vendido o irmão, de ter maltratado o irmão. Então imagina que José havia perdoado seus irmãos, mas mostra aqui de que esses homens não haviam entendido isso e também que esses homens carregavam uma culpa dentro de si. Pessoas que não superam, pessoas que não conseguem vencer as lutas e as dificuldades, são aprisionadas. Pessoas que ficam relembrando o passado, pessoas que se culpam por um erro que cometeram lá atrás, ou pessoas que ficam culpando o outro, né, a vida inteira por conta de um erro. Nós sabemos que nós não podemos voltar atrás para consertar as nossas bobagens lá do passado. José sabia disso. Então, o que José poderia fazer, já que eu não posso voltar lá atrás para que meus irmãos façam algo melhor por mim, então eu preciso perdoá-los, não é verdade? José poderia utilizar daquilo que eles tinham feito para poder escravizá-los, mas não. Sabe, irmãos, às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm dificuldades de superar os traumas e pessoas que tentam escravizar outras pessoas por conta de uma ofensa lá do passado. Isso mostrando
pessoas que têm dificuldade de passar de fase, pessoas que têm dificuldade de vencer alguns sentimentos ruins, pessoas que têm dificuldade de entender de que faz parte do crescimento. Quantos maridos que escravizam esposas emocionalmente, porque a esposa cometeu algo errado lá no passado. Esses maridos, essas pessoas, são pessoas que têm dificuldade de superar o mal que aconteceu. Quantas esposas que escravizam os seus maridos por causa de algo que aconteceu há anos atrás. E então os maridos têm medo, as esposas têm medo, são escravizadas. Era o mesmo sentimento que havia aqui. Eles só não foram escravizados por quê? Porque José amava Deus. Porque José temia Deus. E quem ama Deus e teme a Deus, supera e consegue liberar perdão. Supera as ofensas, os traumas e conseguem amar novamente. Conseguem trazer para perto. E quem supera, aquele que ama Deus, aquele que teme a Deus, ele entende que ele não é maior do que Deus para poder julgar as pessoas. José está dizendo, acaso eu estou no lugar de Deus para escravizar, para julgar, para condenar? José entendia, irmãos. Quem entende a grandeza de Deus, de que é Deus quem faz, de que é Deus quem vinga, de que é Deus quem traz o juízo. Essa pessoa que tem esse entendimento, ela consegue superar, ela não fica presa no passado e não escraviza aquelas pessoas que a ofenderam também lá no passado. Então os irmãos de José aprenderam uma lição e nós podemos aprender também com José essa lição. E José viveu anos, muitos anos, agora chega aos 110 anos, irmãos, eu tenho certeza e convicção, com tudo aquilo que ele sofreu, ele viveu momentos felizes, momentos de grandeza, de alegria, muito mais do que o sofrimento. Por quê? Porque ele superou aquilo que fizeram com ele lá no passado. Quem entende isso, quem supera, entende, aqui no versículo 20, diz assim também, o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, diante de vossos olhos, que é salvar a vida de um povo numeroso. A pessoa que supera em Deus, a pessoa que vence em Deus, a pessoa que é mais que vencedora em Cristo Jesus e supera os obstáculos, que esquece o mal, esquece o passado, essa pessoa ela tem, olha o entendimento que José tinha, irmãos. Ele tinha o entendimento de que Deus ele tem o poder para transformar a maldição em bênção. Olha só o entendimento, o discernimento que José tinha. Deus deu a visão, deu o sonho. Mas no meio do caminho foi tudo diferente. Ele não imaginava que passaria por aquilo. Mas passou. O trauma veio. Então aquilo que parecia ser maldição se transformou em bênção na vida dele. Então quem tem esse entendimento e quem supera os obstáculos consegue ver que lá na frente as dores, as lutas é para manter a vida. Ele entendia, olha, aquilo que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bênção para poder dar comida para vocês, para poder manter a vida de muitas pessoas. Esse é o entendimento daquele que ama Deus, daquele que teme a Deus e daquele que supera os obstáculos. Assim como nós precisamos entender, nos dias de hoje, aquilo que aparentemente nos faz mal, sabe? Traições, perseguições, decepções, abandono, frustração, tantas outras coisas que fazem conosco ou que fizeram conosco lá no passado, é importante deixar Deus trabalhar. É importante superar tudo isso. Por quê? Porque lá na frente nós vamos ter o entendimento de que Deus permitiu tudo isso para nos fazer mais forte, para podermos ajudar outras pessoas também. Aqui no versículo 23, olha o que ele segue dizendo, e é lindo isso. No versículo 21, ele diz assim, agora, pois,
não temais. Olha só, irmãos, aquele que supera os obstáculos, as ofensas, ele olha para aquele que o ofendeu e diz assim, não tenha medo, não se preocupe, eu não quero te escravizar, o mal que você fez para mim, Deus, ele tornou este mal em bênção, e não temais, não tenha medo, não se preocupe, eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e o encorajou com palavras carinhosas. Será que eu e você, será que nós amamos tanto a Deus e cremos tanto em Deus? Será que nós tememos tanto a Deus? A este ponto de olhar para os nossos ofensores e dizer para eles, olha, fique tranquilo, não temas. Eu não vou te escravizar por aquilo que você me fez. Eu não vou manipular você por aquilo que você me fez. Não temas. Não temas porque eu não vou julgar você, porque eu não sou Deus para te julgar. Eu não vou te condenar porque eu não sou Deus para te condenar. Será que nós somos tão cheios de Deus assim para poder dizer não temas porque eu vou cuidar de você? Eu vou cuidar de você e vou cuidar dos teus filhos? Será que, olha, José, a Bíblia está dizendo de que ele olha para aquelas pessoas que fizeram mal para ele, que estavam agora amedrontadas, medo, sentimento terrível, porque Jacó havia morrido. Já é uma dor, já é uma tristeza em perder o patriarca. Mas agora, uma mistura, ele vai nos escravizar. Então José, ele tira este medo. Por quê? Porque ele aprendeu a superar. Quem aprende, quem supera os obstáculos e os traumas em Deus, consegue encorajar outras pessoas. É o que está acontecendo aqui. Ele está encorajando com palavras carinhosas. E ele não está dizendo isso para pessoas que fizeram bem para ele no passado, não. Ele está dizendo aqui agora para pessoas que fizeram mal para ele. Pessoas que tiveram ciúmes e inveja dele. Jacó amava este menino quando ele tinha 17 anos. Jacó fez uma túnica para ele. Jacó cuidava dele e os outros tinham inveja. Então ele está dizendo aqui agora palavras carinhosas, palavras de encorajamento para pessoas que fizeram mal lá no passado. E por que agora, irmãos, ele está fazendo coisa boa? Porque ele entendeu de que se ele ficasse escravo do trauma lá no passado, quando ele se reencontrou com seus irmãos, quando ele reconheceu seus irmãos, se ele tivesse matado ou aprisionado seus irmãos, ou se ele fizesse isso agora, ele travaria o futuro dele. Ele travaria o presente e o futuro. Ele não conseguiria alimentar ninguém, nem encorajar ninguém, nem dizer palavras de carinhos para outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa traumatizada e que não vence os traumas, ela não consegue encorajar outras pessoas. Muito pelo contrário, ela só traz desânimo. Ela não consegue dar palavra de carinho para outras pessoas. Por quê? Porque há uma amargura dentro dela. Há ressentimento dentro dela. Então, José, ele entendeu de que ele não poderia travar a visão, ele não poderia travar as promessas de Deus para a vida dele. E como que ele faria isso? Se ele sustentasse o trauma, o rancor e a raiva no coração dele. Mas ele preferiu superar tudo isso, irmãos. Olha a importância que tem de superarmos coisas ruins que nos acontecem. Coisas ruins que fazem conosco. Ou coisas que acontecem até porque nós erramos e falhamos. Coisas que acontecem por causa do nosso pecado, por conta da nossa teimosia, por conta das nossas falhas. Nós podemos ver na vida de José, né? E é importante aprendermos a respeito deste homem e trazermos para a nossa vida também, porque se trata do mesmo Deus. E nós podemos também aprender com um homem chamado Davi. A Bíblia fala, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 15, Davi, ele havia recebido uma palavra dura do profeta Natã por causa do pecado que ele havia cometido com Betseba, a esposa de Urias. E então, essa mulher, ela se engravidou de Davi, e Davi, ele manda matar Urias.
E aí ele erra. Então Deus, ele o corrige. Como? Nasce o menino dessa gravidez, desse relacionamento. Nasce o menino e a Bíblia fala de que Deus feriu o menino com uma enfermidade. E este menino, ele morreu. E enquanto ele estava enfermo, a Bíblia diz que Davi, ele se trancou e ele se lançou ao pó e ele jejuou, ele chorou, ele clamou, ele pediu a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que ele não comia nada e os anciãos chegavam diante dele e diziam: levanta-te, coma alguma coisa. Mas ele não comia. E durante 7 dias ele ficou lamentando, ele ficou jejuando, ele ficou buscando a misericórdia do Senhor. E aí então, de repente, ele no 7º dia, ele percebe que os anciãos estão cochichando entre si. Logo Davi imaginou: a criança morreu. E os homens estavam com medo de dizer para Davi que a criança havia falecido. E então Davi perguntou: o que aconteceu? A criança morreu? E os anciãos responderam: sim, Senhor, a criança morreu. Davi imediatamente, ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu com óleo, um perfume, ele colocou uma roupa limpa, e então ele foi ao templo e adorou a Deus. E ele foi para a casa dele e mandou fazer comida e comeu. Os anciãos ficaram olhando para aquilo e disseram para o rei, perguntaram para o rei: rei, por que fizeste isto? Durante tanto tempo, enquanto a criança estava viva, o Senhor jejuou, chorou, não comeu, planteou. Agora a criança morreu, o Senhor então se levanta e come, toma banho, passa perfume. E está comendo normal? Davi responde: enquanto a criança estava viva, havia esperança. Enquanto a criança estava viva, eu chorei e eu orei para que Deus tivesse misericórdia de mim. Então, eu orei, eu jejuei, eu lamentei, eu planteei. Mas agora a criança morreu. Agora a criança morreu e então eu estou comendo. Por quê? Porque se eu continuar orando e jejuando, eu não vou trazer a criança de volta para mim. Mas um dia eu irei até ela. Um dia eu estarei juntamente com ela. Então, quando eu olho para esse texto, eu vi alguém que errou e eu vi alguém sendo agora corrigido por Deus e entendendo a correção do Senhor. Eu vejo alguém agora superando um obstáculo porque perdeu um filho que ainda não estava nos braços dele, um filho que ele não viu andar, ele não viu crescer, era um recém-nascido. Mas eu vejo alguém agora superando porque Deus não respondeu a oração. E quantos cristãos têm dificuldade de superar porque Deus não respondeu uma oração? Quantas pessoas têm a dificuldade de superar traumas como de Davi porque perdeu alguém? Quantas pessoas têm dificuldade? Irmão, sempre vai ter alguém como esses anciãos dizendo para você: se levante e coloca de pé. Só que é o seguinte, enquanto estava o menino vivo, estou chorando, eu estou buscando, morreu, a vida continua. O problema existe. O trauma estava se instalando no coração de Davi, mas ele não sustentou isso, ele superou. Então ele se levantou, ele não ficou choramingando: por que Deus não me ouviu? E às vezes nós queremos que Deus ouça as nossas orações e responda. Ele ouve todas as orações e queremos que Ele responda todas as orações. Irmãos, tem oração de que Deus, Ele não vai responder porque Ele sabe de que aquilo que estamos pedindo pode nos causar mal. Imagina se Deus não trata com Davi ali. Davi não teria aprendido, irmãos. E Deus queria ensinar aquele homem. Deus deu filhos para Davi, depois deu. Deu Salomão, um homem sábio, através também dessa mesma mulher, Betseba. Imagina que Deus, Ele tem um jeito dele trabalhar. O que nós precisamos é entender e superar as dores. E entender
que há momento de choro, de plantear, mas há momento que eu vou ter que levantar e superar por amor a este Deus e por entender que Ele me ama. Este mesmo Davi, ali em 2 Samuel, no capítulo 18, ele perde um outro filho. Um filho que ele amava muito e um filho que havia se tornado inimigo dele. Mas ele amava esse filho. Um homem chamado Absalão queria roubar o trono dele. Queria levar um exército para poder matá-lo, para destruí-lo. Olha só que dor terrível, irmão. E quando o exército dele vai para a guerra, ele diz para Joabe para não matar o filho e para tratar o filho com brandura. Olha o coração do pai. E então ele fica na cidade, ele fica entre a porta externa e a porta interna, e esperando notícia. Ele não vai para a guerra, ele fica. E aí então o filho dele morre. O filho dele agora não existe mais. E agora quem leva a notícia para o pai? Agora quem leva essa triste notícia para o rei? E aí então Joabe, ele manda um coxita, ele manda um homem correr na frente para dizer ao rei que Absalão havia morrido. Mas havia um outro homem, servo de Davi, chamado Aimás, filho de Zadok, que dizia assim para ele: o seguinte, eu quero ir também, eu quero dar essa notícia para o rei. E então ele sai correndo e ele ultrapassa o coxita e ele vai e ele consegue. E quando ele está chegando perto da onde Davi estava, um centurião, um sentinela, ele avista este homem de longe e diz para o rei: está vindo um homem correndo. E aí então o centurião diz: mas ele está sozinho. Havia uma esperança no coração de Davi. Por quê? Ele diz assim: se ele está sozinho, então ele está trazendo boa notícia. Olha a esperança no coração do pai. E aí então, enquanto este homem vem correndo, de repente surge um outro homem atrás, correndo. E então o sentinela grita dizendo: não, está vindo um outro homem correndo também. E aí então o rei, naquela esperança de ter uma notícia boa a respeito do seu filho, ele diz: mas ele vem trazendo boa notícia. E então o sentinela grita novamente. O primeiro que está vindo pelos passos, pela corrida dele, a maneira dele correr, eu o conheço, é Aimás. E então o rei, ele lembra deste homem e diz: Aimás é gente boa, é homem do bem. Então ele vem trazendo boas novas. Olha a esperança no coração do rei. Sabe por quê, irmãos? Nós fugimos do trauma. Nós não queremos notícias ruins. Nós não queremos saber de que perdemos alguém. Afinal de contas, ninguém quer perder ninguém. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que quando Davi ele fica sabendo de que Absalão havia morrido, ele sobe até a sala que estava acima da porta, ele vai meio que cambaleando, chorando, dizendo: Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar, Absalão, filho meu. Olha a dor no coração deste homem, irmão. Olha a dor no coração de Davi novamente. Agora este filho, ele pegou no colo. Este filho, ele ensinou a dar os primeiros passos. Este filho, irmão, ele ensinou a comer. Ele ensinou a falar. Esse filho, ele viu crescer. Este filho, ele viu se despontando para a vida. Ele passou muito tempo com este rapaz. Imagina um filho que havia uma rixa, uma briga. Não deu nem tempo de pedir perdão. Não deu nem tempo de se consertar. Isso nós podemos ver em muitas situações, não é verdade? De filho que não se conserta com a mãe, de filho que não se conserta com o pai, irmão que perde outro irmão e não consegue se consertar, o pai que perde o filho e também não conseguiu se consertar, a mãe perdeu e não conseguiu pedir perdão, o trauma se instala. Havia acontecido isso com Davi, e então ele chora, então ele se desespera. Mas quando Joabe ele chega e pergunta: cadê o rei? Onde está Davi? E todos dizem, porque Davi estava chorando. Davi estava com a cabeça coberta, chorando, o trauma se instalando.
o medo, a frustração. Ele queria uma boa notícia, mas não a recebeu. A notícia foi a pior de todas. E então Joabe, ele corre, ele sobe e ele entra. E aí ele começa a questionar o rei. Rei, isso é uma vergonha para nós. Parece que o Senhor ama mais aquele que nos odeia. Aquele que queria nos tirar a vida. Aquele povo que está lá fora precisa ver o rei agora. Então levanta-te deste lugar. Saia deste lugar. Saia deste momento terrível. Porque se você não sair, rei, deste lugar, existe um exército lá fora. Você vai perder esse exército e você vai sofrer maus terríveis que você nunca sofreu na tua vida. Irmãos, de vez em quando precisa de um Joabe. De vez em quando precisa de alguém para poder ser firme com nós. Para dizer, ei, sai dessa depressão. Ei, sai desse trauma. Ei, sai desse comodismo. Ei, saia deste passado. Saia dessa vida medíocre. Saia deste ressentimento. Saia dessa frustração. Esqueça isso agora. Sempre precisa de um Joabe, de alguém para poder nos despertar e dizer, levanta-te, porque se você não se levantar agora, você perde o presente e perde o futuro. Era o que Joabe estava dizendo para o rei. Era uma preocupação de um amigo. Parece até cruel. Né? Vamos deixar o homem, então, viver o luto dele? Vamos deixar o rei, então, chorar? Vamos deixar o rei, então, entrar em depressão? Vamos deixar o rei, então, morrer ali e perder um futuro que ele tinha glorioso pela frente? Sempre tem que ter alguém com coragem, irmão, para poder dizer, levante, saia deste momento. Irmãos, eu costumo dizer, e eu gosto muito disso, de que nós, pregadores, somos aqueles que colocam o ouvinte aqui no ombro, colocam ele num lugar mais alto, para poder mostrar para ele o sucesso e as promessas que ele tem em Deus, depois do obstáculo. Eu costumo dizer que nós precisamos trombetear nos ouvidos das pessoas para poder mostrar para elas, assim como Joabe está trombeteando agora nos ouvidos de Davi, dizendo, levanta daí e vai lá fora agora. Tem um povo que precisa te ver. Enfraquecido, mas entendendo de que tinha um futuro glorioso, Davi se levanta e vai e fica encostado na porta, porque o povo precisava ver o rei. Mãe, pai, marido, esposa, filhos, amigos, levante, porque tem pessoas que precisam ver você bem. Tem pessoas que precisam, pessoas que dependem de você, e precisa ver você fortalecido, fortalecida. Porque se alguém da tua casa sair da tua casa para o trabalho e saber que você está enclausurado, que você está acomodado em qualquer aspecto da sua vida, em qualquer situação da tua vida, essa pessoa que te ama, ela vai trabalhar mal. Aquele povo ia embora mal. Se o rei não fosse até a beira da porta, se o rei não se mostrasse ali, estou em recuperação. Então você precisa mostrar de que você está em recuperação, irmão. Você precisa se levantar como Davi aqui. No nome de Jesus Cristo, este rapaz, este homem, este rei perdeu um filho. Perdeu um filho. Mas alguém teve coragem de ir lá e dizer, levanta-te daí. E eu preciso ter coragem para dizer para você, irmão, levanta-te deste comodismo. Seja homem, seja mulher, no nome de Jesus, seja um cristão autêntico. Faça como o Davi, ouça uma direção, ouça a voz daquele que realmente quer que você tenha um futuro, porque se Davi parasse ali, não teria o futuro glorioso, porque é o seguinte, irmãos, é questão de escolha. É escolha. As nossas vidas são feitas de escolhas. Se Davi escolhesse ficar ali, deixado o caos, o trauma, a decepção, entrado, estabelecido e crescido dentro dele, ele não seria um rei como ele foi. Teve um reinado, governou. Você quer governar, irmão? Aprenda
Aprenda a superar os traumas. Mulher, você quer governar bem a tua casa? Como diz a palavra de Deus, você quer governar bem a tua casa? Supere os traumas, para que o trauma não governe você. Marido, você quer governar bem, ser um bom sacerdote dentro da tua casa? Supere os traumas, os obstáculos, para que os traumas não governem você. Davi poderia ser governado pelos traumas, mas ele resolveu ser um governante, um rei. José, irmãos, ele poderia deixar os traumas governar a vida dele. E aqui agora, voltando para a história de José, ele poderia, os traumas dentro dele, se houvesse algum, agora os traumas governariam ele. Agora ele escravizaria os irmãos. Agora ele mataria os irmãos. Mas não, irmãos, ele não era governado pelos traumas, pelas feridas. Sabe, irmãos, nós sabemos de que as pessoas feridas, elas ferem. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Agora, pessoas que são curadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, pessoas que superam os traumas e entendem, aconteceu um mal lá, mas foi para um bem aqui. Aconteceu uma tragédia lá, mas foi para eu ficar forte aqui. Essas pessoas são curadas. E essas pessoas conseguem encorajar outras pessoas. José, ele só está governando o Egito. E governou bem. Ficou conhecido porque ele não deixou os traumas governarem a vida dele. Aquele que supera os traumas, aqueles que não são governados pelos traumas, eles conseguem vencer os obstáculos e desfrutar também das promessas de Deus. O sonho, as promessas de Deus, tudo aquilo que José entendeu e recebeu de Deus com 17 anos, ele desfrutou não somente em vida, mas José, um homem que aprendeu a superar os traumas e amar os ofensores, este homem desfrutou de promessas mesmo depois de sua morte. E crendo neste Deus, a palavra de Deus diz aqui no versículo 25, diz assim: E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervir a vosso favor, levarei os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e logo depois o embalsamaram. A palavra de Deus diz, ali em Hebreus capítulo 11, versículo 22, de que José fez menção a respeito dos seus ossos. Que valor tem os ossos, irmãos? Diga para mim. Não tem mais vida. Mas José estava cuidando. E para ele era importante. Então ele chamou os seus irmãos, chamou o povo de Israel e fez esse povo fazer um juramento. Olha, jurem aqui, solenemente, de que quando Deus visitar este povo aqui no Egito, poderosamente, prometam de que vocês vão levar os meus ossos. Olha a convicção daquele que não tem trauma. Olha a convicção. José, irmãos, ele tinha certeza de que Deus cuidaria dos seus filhos, Efraim e Manassés, e também dos seus netos, bisnetos e toda a sua descendência, mesmo ele estando morto. Agora a convicção dele era tão grande, de que ele sabia de que Deus cuidaria até dos ossos dele. A palavra de Deus diz ali em Êxodo capítulo 13, versículo 19, Moisés, depois de mais de 300 anos, irmãos, quando Deus visitou Egito, Moisés se lembrou: vamos levar os ossos de José. Porque ele fez o povo jurar solenemente lá, de que Deus visitaria o Egito e de que era para levar os ossos dele juntamente. Levar os ossos e enterrar os ossos dele ali em Siquém. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Aquele que supera os obstáculos em Deus, por amor a Deus, por temer a Deus. Aquele que supera os obstáculos para poder encorajar outras pessoas, mesmo seus ofensores. Essas pessoas
desfrutam das promessas. Essas pessoas desfrutam de todas as promessas de Deus, não somente aqui, mas também por toda a eternidade. Precisamos superar os obstáculos. Você precisa vencer esse trauma que há dentro de você. No nome de Jesus Cristo. E somente em Deus. Não tem psicólogo no mundo, esquece isso. Não tem eles vão te ajudar. Não tem livro de autoajuda, irmão. Não tem psiquiatra capaz de ajudar você em 100%. Até porque os psicólogos e psiquiatras vão dizer que você precisa tomar remédio pelo resto da vida. Eles vão dizer isso para você. Agora, irmão, você pode fazer como José, fazer como Davi, se levantar, independente da situação, comer, tomar um banho, se alegrar em Deus, adorar a Deus. Você precisa começar a fazer bem por aqueles que ofenderam você. Perdoa teu irmão, perdoa tua irmã. Quantos pais sofrem? Olha, mas isso é terrível. Quantos pais sofrem porque os filhos são brigados? Porque um filho não fala com o outro há muitos anos. E infelizmente, nós sabemos que isso acontece dentro da igreja, no meio de um povo cristão. Por isso que muitos não conseguem desfrutar das promessas de Deus. Não conseguem superar obstáculos. Perdoa teu pai. Perdoa tua mãe. Perdoa teu filho. Supere este obstáculo, irmão. Está com raiva de quem? Está com mágoa de quem? Qual é o trauma? Alguém que morreu há 5, 10, 30 anos atrás? No nome de Jesus, deixe Cristo curar a tua ferida. Porque enquanto não curar a tua ferida, você vai ferir outras pessoas que estão ao seu redor. Você não vai conseguir encorajar ninguém. Por isso, no nome de Jesus Cristo, perdoe. Perdoe as pessoas. No nome de Jesus Cristo, não fique tentando matar as pessoas com palavras e escravizar pessoas, não. Aquele que é governado pelos seus traumas não consegue governar a sua vida. Não consegue nem mesmo governar os teus sentimentos. Não consegue administrar os teus pensamentos. Quer administrar bem os teus pensamentos, irmãos? No nome de Jesus, não deixe o trauma, não deixe a mágoa, não deixe o ressentimento, não deixe o mal conduzir você. Muito pelo contrário, é momento de você crescer. Por isso, no nome de Jesus, se coloca de pé. Se coloca de pé. Qual é o obstáculo que está na tua frente? Não começou há pouco tempo. O problema não é o coronavírus. Entenda isso. Não, o problema não é o coronavírus. O problema é que tem coisas aí dentro há anos. Há anos. Que precisam ser vencidas. Que você precisa vencer. O medo, a angústia, a depressão, a raiva, o ódio. Vença isso. Supere isso, irmão. No nome de Jesus Cristo. Você não pode voltar lá atrás para consertar algumas bobagens que você fez. Ou algumas bobagens que cometeram, erros que cometeram com você lá no passado. Você não pode fazer isso. Mas já que você não pode voltar atrás, você pode dar um passo diferente hoje. E você pode começar de novo. Para que você possa governar e desfrutar de um presente e um futuro de grandeza na presença do Senhor. Somente em Cristo. Somente se curvando diante dele. Amém? É o que Deus quer para a tua vida. É o que Deus quer para a tua família. E eu quero orar por você neste momento. Porque eu sei que Deus o ama. Somente Deus sabe
o que está instalado aí dentro de você. E somente Deus sabe quando foi colocado isso. Somente Deus sabe se foi quando você era criança. Então perdoa todo mundo. Perdoa teu pai, perdoa tua tia, perdoa teu tio, perdoa teu primo, perdoa tua prima, perdoa teu amigo, perdoa o professor, perdoa o diretor, perdoa teu ex-patrão, perdoa todo mundo. Sai perdoando todo mundo em nome de Jesus. Ok? Aconteceu ano passado, aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. Irmão, no nome de Jesus, é momento de você deixar Deus curar você, para que você tenha um presente e um futuro glorioso, de paz e de alegria. José viveu 110 anos, está morrendo alegre agora, está morrendo feliz e sabendo de que Deus tem um poder para cumprir todas as promessas. Ele desfrutou disso e Jesus deseja que você desfrute disso também. Mas para que isso aconteça, entenda, você não está no lugar de Deus para julgar e condenar. E entenda de que o mal que te aconteceu, se você deixar, Deus pode transformar ele em bênção, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. No nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. No nome de Jesus Cristo. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós amamos. O Deus de José, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Elias, Isaías, Jeremias, o Deus de João Batista, do apóstolo Paulo, é o mesmo Deus. Ele continua curando, Ele continua sustentando e fortalecendo, dando visões, sonhos, projetos. Mas no meio do caminho, muitas coisas ruins acontecem. Traumas, medo, decepção, frustração. Algo que, se não tomarmos cuidado, se torna determinante para o nosso futuro e um futuro de destruição. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Deus sabe aonde tocaram. Deus sabe o que fizeram. Deus sabe aonde lançaram você. Deus sabe o que falaram para você. Deus sabe quantos nãos você recebeu em toda a tua história. Deus sabe quantas injustiças você recebeu. Deus sabe quantas dores. Deus sabe quantas mentiras inventaram a teu respeito. Deus sabe quantas vezes tentaram te destruir. Deus sabe das perdas. Deus sabe o que você perdeu no meio do caminho. Coisas de valor. Pessoas de valor. Deus sabe do mal que aconteceu durante toda a tua história. Deus sabe aonde você paralisou. Deus sabe o trauma que você não consegue superar. Deus sabe, irmão. Ele sabe o que você não consegue perdoar. Ele sabe a dor que você não consegue esquecer. Deus sabe a ferida que ainda causa dor terrível em você. Deus sabe. Ele sabe do que fizeram, o quanto te maltrataram. Deus sabe também dos traumas por causa do teu erro, aonde você errou. Deus sabe aonde você falhou, e de pessoas que sofrem por causa do teu erro. Urias pagou um preço por causa de erro do Davi. Betseba está sofrendo também, porque Davi errou, ele era o rei. Mas agora nós podemos ver a família de José sendo abençoada por causa do acerto de José. E eu quero pedir ao Senhor, e eu quero que você peça ao Senhor, Deus,
Ajuda-nos a acertar com aqueles que erraram conosco. Deus, este trauma que tenta me governar, em nome de Jesus Cristo, tire as rédeas, tire o controle deste trauma, tire as rédeas das mãos deste trauma, que tenta conduzir minha vida, que tenta governar a minha vida. Diga ao Senhor Deus, eu quero, Pai, eu quero governar e quero governar bem. Eu quero cuidar das pessoas. Eu quero, Deus, administrar os meus sentimentos. Eu quero me levantar, meu Deus, dessa posição de comodismo, de caído, como homem, como mulher, porque o trauma fez isso comigo. Mas eu quero me levantar, porque tem pessoas que precisam me ver de pé. A minha família precisa me ver de pé. Tem pessoas que têm que olhar para mim e entender que eu desejo continuar vivendo, governando e governando bem, tendo um futuro glorioso. Tem pessoas que dependem de mim. Eu quero abençoar a tua vida. Santo Deus de Israel, visita-os com teu poder, Pai. O Senhor conhece a cada vida, a cada família. E eu peço ao Senhor, visita com teu poder. Senhor Deus de Israel, coloca-os de pé. Fortaleça-os, Senhor. Qual é o obstáculo que o meu irmão precisa vencer? Toma ele pela tua mão. E ajuda ele, Senhor. Eu quero, meu Deus, como servo do Senhor, eu quero empolgá-lo e mostrar para ele, Pai, eu quero colocá-lo num ponto mais alto, colocá-lo no ombro e mostrar para ele de que ele consegue chegar, de que ele consegue vencer. Mas, amado Espírito, eu não consigo somente com palavras. Eu preciso do Senhor. É o Senhor quem faz. Amado Espírito, assim como o Senhor, meu Deus, fortaleceu José e fortaleceu Davi, os colocando de pé, coloca os meus irmãos de pé, sustenta eles, Pai, leva eles ao entendimento de que eles podem vencer e podem ser melhor. Mostra a eles de que eles não podem mudar o passado, mas podem governar agora o presente e o futuro com atitudes diferentes, Pai. Temendo ao Senhor, honrando o Senhor, amando o Senhor, obedecendo os seus mandamentos, Pai. Encorajando outras vidas, alimentando outras vidas, sustentando outras vidas. Assim como fez José, assim como fez Davi, governaram bem, porque não deixaram, em um momento da sua história, não deixaram o trauma se instalar, não deixaram o trauma governar a vida deles. Pai, eu quero abençoar essas vidas, porque somente vidas, Pai, que conseguem superar os traumas, conseguem fazer o bem e desfrutar das promessas do Senhor, como Davi desfrutou e como José também desfrutou. Eu os abençoo, Pai, para que eles possam vencer. Eu os abençoo para que eles possam se levantar. Meu Deus, para que eles possam, meu Deus, sair deste conforto, meu Deus, que está prendendo a alma deles, esse trauma. Meu Deus, aonde muitos estão deitados confortavelmente e ali julgando pessoas, escravizando e sendo escravizados. Deus, que esta palavra venha ecoar no mais profundo do ser deles, Pai. Levantem-se, no nome de Jesus Cristo, porque tem pessoas que precisam de ver vocês de pé. Levantem-se, vençam o medo, vençam o trauma, porque existe um futuro glorioso na presença de Deus. Tem promessas do Senhor para a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, queridos?
Que esta palavra ecoe no mais profundo do teu ser, no âmago do teu coração, e que você se desperte, e que você esqueça todo o mal que fizeram com você, e que você entenda de que Cristo fez um bem maior, morrendo naquela cruz para te salvar. Então, irmão, desfrute das promessas do Senhor, e só desfruta aquele que não é escravizado pelo trauma, aquele que não é governado pelo trauma. Só desfruta aquele que não escraviza ninguém por conta de uma ofensa, mas aquele que entende: eu vou me levantar e vou fazer o bem. Eu vou superar os obstáculos no nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, que a graça, que a paz, que a alegria, o amor e o poder do nosso Pai envolva a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Espírito Santo capacite você a superar e vencer os obstáculos e os traumas, e que você seja fortalecida pelo Espírito e fortalecido pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Põe-te em pé, em nome de Jesus. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem um futuro glorioso pela frente. Você tem um Deus. Se alegre nele e com tudo aquilo que ele te deu, no nome de Jesus. Amém? Uma boa semana. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite, uma noite de vigor, de renovo, de descanso. Durma o sono do justo, em nome de Jesus Cristo.